Olá, estamos de volta agora com a nossa segunda aula à distância, em virtude aí da pandemia do coronavírus e da necessidade de ficarmos em casa. Nessa segunda aula nós vamos avançar no conteúdo, né? Na aula à distância anterior nós falamos sobre setores primários, secundários e terciário, né? Setores econômicos, revisando um conteúdo que nós já tínhamos visto em aula presencial. Agora não, agora nós vamos seguir um pouco à frente, ok? Bom, para iniciar a nossa conversa, nós temos que entender uma coisa. O setor primário, nós já sabemos qual é, e o setor secundário, nós também já sabemos qual é, da aula passada, produzem basicamente bens físicos, produtos físicos, enquanto o setor terciário produz serviços. Quais são as principais diferenças entre os bens físicos e os serviços? É isso que nós vamos estudar agora na aula de hoje. Muito bem. Bens e serviços. O que é um bem? Um produto. Um produto pode ser um serviço e pode ser um produto físico, um bem. Você pode vender um produto físico, uma televisão, um carro, uma moto. Você pode vender um serviço, uma consulta médica, uma passagem de avião, um serviço bancário e por aí vai. Tanto serviço como bem físico são então produtos. Mas existe aí uma grande diferença, certo? O produto físico, ele é tangível. Tangível. O que quer dizer isso? Ele pode ser acessado pelos nossos 5 sentidos. Então, um produto físico, você pode ver, você pode tocar, você pode cheirar, você pode escutar, né? Dependendo do produto, né? Você pode sentir o gosto dele, né? Na verdade, todos você pode sentir o gosto, mas alguns não são recomendáveis aí, né? Você fazer essa experiência, por assim dizer, né? Mas por que eles são acessíveis pelos nossos 5 sentidos? Porque eles têm uma determinada forma, um determinado tamanho, uma cor, um peso, uma embalagem, uma rotulagem, um certo nível de limpeza, um design e por aí vai, certo? Eles são produtos tangíveis, produtos físicos. Isso é diferente do serviço. O serviço, ele é intangível. O que quer dizer isso? Ele não pode ser acessado pelos nossos 5 sentidos. Aí você pode dizer, mas como não? Né? Eu, por exemplo, um banco, eu vejo o banco. Uma consulta médica é um serviço, eu vejo o médico, eu vejo o consultório. Uma passagem de avião, né? Ou uma viagem é um serviço, eu vejo o avião, eu vejo a minha poltrona, eu vejo o piloto. Como que não são acessíveis pelos 5 sentidos? Preste atenção que esse conceito é realmente importante, né? Quando você paga por um serviço prestado pelo banco, você está pagando pelo serviço que o banco lhe presta. Você não está comprando o banco, comprando a agência bancária, ou o caixa eletrônico, ou o prédio, ou o gerente, ou qualquer coisa nesse sentido. Quando você compra uma passagem aérea, você comprou um serviço de deslocamento de um local para o outro. Você não comprou o avião ou aquela poltrona para você, aquele objeto, ok? Se você comprar um avião, se você comprar uma poltrona de avião, aí você está comprando um produto, um bem tangível. Você pode pegar o avião, levar para sua casa, botar na sua garagem, pegar lá a cadeira, a poltrona de avião que você comprou e levar para sua casa. Agora, quando você compra um serviço, você não comprou nada disso. O serviço, ele é intangível, ele é o transporte que está lhe sendo oferecido, ok? Da mesma forma, uma consulta médica, né? Quando você paga por uma consulta médica, você não está comprando o médico, você não está comprando o consultório. Você pode até pagar
300 mil, 200 mil, sei lá quanto, para comprar um consultório. Bem tangível, um produto. Mas quando você paga por uma consulta, você enxerga o médico, você vê o consultório, você pode tocar, você pode enxergar o consultório, mas você não está comprando o consultório. Você está comprando o serviço do médico, que é lhe prestar uma consultoria sobre aqueles sintomas que você está sentindo. E essa consultoria que o médico está lhe fornecendo, ela é intangível, ok? Compreendido isso? Então preste bastante atenção. Por quê? Porque para o serviço ser oferecido, ele se vale, né, de produtos tangíveis que foram comprados aí, geralmente pelo prestador de serviço, né? Mas não confunda, serviço intangível, produto físico, né? Bem físico, tangível, ok? Muito bem, então vamos ver aí outras características do serviço. Uma característica muito interessante, o serviço é perecível, ele não pode ser estocado. Aqui muitas pessoas se confundem, né? Porque, veja bem, geralmente quando a gente fala que algo é perecível, nós estamos nos relacionando a produto, né? Uma bolacha, né? Um leite, uma carne, são produtos perecíveis. Depois de um determinado tempo, ele se perde, ok? Mas o serviço também é perecível. Ele, depois de um determinado tempo, ele se perde. Como assim? Bom, vejamos as fotos aqui da nossa apresentação, do nosso slide, né? Esse voo aqui do aeroporto de Lages para Curitiba, né? Ou como tinha antigamente, de Lages para São Paulo, né? Vejamos bem, lembrem-se que não é o avião que é perecível, né? Por quê? Porque o avião, ele é um produto físico, um bem físico, que quem comprou foi a Azul, a companhia aérea, né? O que você pode comprar é o deslocamento de Lages para Curitiba ou para São Paulo. Muito bem, uma vez que o avião decole, certo? Ele tem 70 lugares, essa aeronave. Uma vez que ele decole com apenas 40 lugares ocupados, os outros 30 lugares se perderam, pereceram. Você não pode pegar esses 30 lugares que estavam vazios quando o avião decolou e no outro dia vender, ao invés de 70 lugares, 100 lugares, porque 30 não foram vendidos no dia anterior. Não, isso não pode ser feito, né? Com bens físicos, uma televisão, por exemplo, isso é possível, né? Se a televisão, não, se a Casas Bahia, se Ponto Frio, enfim, não vendeu a televisão hoje, ela pode vender a televisão amanhã, né? Por quê? Porque a televisão é um bem físico que pode ser estocado. Agora, o serviço não. Uma vez que ele é prestado, ele não pode, se ele não foi usufruído, ele não pode ser estocado. Muito bem. O serviço é muito variável e heterogêneo. Isso é uma outra característica bem interessante do serviço, né? Por mais que se tente padronizar o serviço, é muito difícil que ele seja exatamente igual, né? Uma televisão, de novo, eu estou aí usando a televisão como exemplo, uma televisão, ela é muito padronizada, pouco variável, né? Então você compra uma televisão hoje, um colega seu compra a mesma televisão amanhã, daqui a um mês você compra uma outra televisão da mesma marca e mesmas especificações, o produto será o mesmo. Agora o serviço, se você for hoje numa consulta médica, como está aqui no nosso exemplo, né, você vai ter um atendimento. Talvez num outro dia o médico não vai ter aí a mesma agenda ou não vai estar com o mesmo humor, talvez o serviço vai ser muito diferente, né? Então, o serviço é heterogêneo e variável. Bom, por que ele também é muito heterogêneo e variável? Porque existe a participação do cliente na oferta do serviço, né? Numa televisão, novamente, né? Num carro, o cliente não participa da construção desse produto, né? Da fabricação desse produto. Agora, no serviço, o cliente participa, né? Então,
Se um casal de idosos for num hotel, né, como está aqui nessa foto, para descansar, e chegou lá, nesse hotel, e tem um grupo de estudantes aí de 8ª série reunidos aí nesse hotel para formatura, né, de 9º ano, né, de antiga 8ª série, talvez aí eles não vão gostar muito desse hotel, porque os outros clientes vão interferir aí na prestação de serviço do hotel, né? Uma sala de aula, né, quando presencial lá, né, à medida que os alunos vão perguntando e vão questionando o professor, o serviço vai se adaptando àquilo, vai ficando variável, né, e o cliente vai participando daquela construção, ok? O serviço tem uma outra característica, que a sua produção e o seu consumo se dão no mesmo tempo, né? Então a televisão, como eu disse, é fabricada lá em São Paulo, em Manaus, onde quer que seja, e depois é disponibilizada para venda. Agora o serviço, né? O cabeleireiro aqui, enquanto ele está fazendo o serviço dele, né? O cliente já está recebendo o corte, né? Enquanto um professor está lecionando a sua aula, o aluno já está recebendo essa aula, né? Diferente aqui da aula à distância, né? Onde eu faço num determinado momento e você pode receber em outro, né? Então, essa aula à distância, por exemplo, tem uma característica um pouco aí de bem, né? Disso que pode ser entregue. Muito bem. Mas aqui tem uma característica muito importante que nós temos que entender. Quando nós falamos de produtos, de bem físico, produto físico e serviço, nós falamos como se isso fosse totalmente desassociado. Como se um produto não tivesse nada de serviço e um serviço não tivesse nada de produto, né? Que fossem coisas totalmente opostas. Nós entendemos que o produto é tangível, tem características diferentes do serviço, que é intangível e tem aí algumas características bem marcantes, como nós acabamos de ver. Mas agora o que nós vamos ver é que esses universos não são tão distintos assim. É como se existisse uma linha, né? Numa ponta aquilo que seria produto puro, vamos chamar, e na outra ponta aquilo que seria serviço puro. Mas ao longo aí dessa linha existem produtos ofertados ao mercado que são mais bem físico e menos serviço, outros mais serviços, outros bem no meio, mas aí isso vai variando, ok? Vamos ver isso com um pouco mais de calma aqui nos nossos slides. Veja bem, uma fruta lá no pé, né? Uma fruta lá no pé, ela é praticamente um produto físico. Óbvio que ela tem talvez um pouquinho de serviço, vai depender de como ela é vendida, se é um colipag, se tem alguém que recepciona o cliente lá na porta da fazenda, né? Mas, a princípio, ela é basicamente um produto físico. Da mesma forma, uma consulta médica, né, é basicamente um serviço prestado. Mas, né, às vezes, na consulta médica, você recebe um remédio de amostra, você leva para casa uma receita, então você leva bens físicos, né? Coisas palpáveis, coisas tangíveis, correto? E aí vai, né? Existem algumas coisas que são mais serviço, outras que são mais produtos físicos, né? Uma companhia aérea é basicamente um serviço de transporte, mas precisa de o avião, ela oferece comida, que é algo tangível ao longo do voo, né? E por aí vai. Um restaurante é algo que realmente está aí praticamente no meio, né? Quando você vai num restaurante, você compra uma comida, né? Só que no preço dessa comida está o serviço de preparar, de levar à mesa e por aí vai. Vejam que aqui no nosso slide, um restaurante buffet, ele tem mais produto físico e um pouco menos de serviço. Já um restaurante à la carte, aquele que tem um garçom que lhe serve na mesa, tem um pouco mais de serviço e um pouco menos de produto, da comida em si. Mas, basicamente, seria aí a metade. Por isso que, quando você vai num restaurante e você pede meia porção,
por exemplo, de batata frita, você não paga metade do preço, normalmente. Você paga 75% do preço. Por quê? Porque aquele preço da batata frita é metade o bem físico, metade é o preço da batata, né? Mas metade é o serviço da cozinheira, o serviço do garçom. E quando você pede metade da porção, você está pedindo metade do produto físico, mas não está pedindo meio serviço da cozinheira de fritar a batata, meio serviço do garçom, né? Então, não é porque você pediu meia porção que a cozinheira vai fritar a batata só até a metade e mandar a batata crua, né, para você. Não é porque você pediu meia porção que o garçom vai andar só metade do caminho, né? Vai entregar o prato na metade do caminho e você vai ter que se levantar da sua mesa para ir lá buscar, né? Não é isso. A parte do serviço, ela é entrega completamente. O que muda é o produto. Como o serviço é 50% e o produto é 50%, quando você pede metade do produto, você paga 75%. Você paga todo o serviço e mais metade da parte do produto. Correto? Então, essas são as variações entre produto físico e serviço. Mesmo um carro, por exemplo, que é um exemplo clássico de produto físico, você tem ali a garantia do carro. Você tem ali o pós-venda, que são serviços. E assim vai, né? Então, geralmente aí os produtos físicos e os serviços, o serviço tem um pouco de produto físico, muitas vezes, e o produto físico geralmente vem agregado a algum serviço, tá ok? Bom, e vamos aí a uma atividade, né, para a gente consolidar esse conteúdo, tá ok? Para essa atividade, vocês terão aí um pouco mais de tempo do que para a atividade anterior, lá que nós pedimos sobre os setores econômicos, ok? Aqui vocês vão ter que escrever quais são os principais serviços oferecidos por uma instituição educacional, tá ok? Todo mundo conhece uma escola, né? Pode ser o próprio IFSC. Quais são os serviços que uma escola oferece? Relacione aí, cite uns 10 serviços ofertados por uma escola e poste lá no Siga, tá ok? Valeu! Um grande abraço a todos, fico à disposição aí pelos canais, pelo Siga, pelo e-mail para qualquer dúvida. Um grande abraço, até mais!